já passou seus recados. Vamos pedir uma vez mais para verificarem seus celulares se estão devidamente desligados. Esse momento é um momento nosso, é um momento único em que temos a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e o livro dos médiuns. Hoje falaremos do capítulo 14, que é intitulado Médiuns, a variedade de médiuns. Então vamos aproveitar esse momento, é um momento único, repito, nosso, para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Ao chegarmos à nossa querida Casa Espírita, recebemos uma página que irá abrir os nossos trabalhos. E o título da página é Estudar Sempre. Antes, uma citação do Espírito Emmanuel que nos diz assim: se abraçastes na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhes os ensinos. E aí Martins Peralva amplia esse pensamento. A maioria dos homens habituou-se a crer que o médium só o é aquele que, em mesa específica de trabalhos mediúnicos, psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. O pensamento geral, erroneamente difundido além fronteiras do espiritismo, é de que o médium somente o é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para a transmissão da palavra falada ou escrita. Em verdade, porém, médiuns somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas. Ao discutirmos tema elevado, em qualquer lugar e hora, somos algumas vezes intérpretes de espíritos sérios que de nós se aproximam, atraídos pela seriedade da conversação. Contrariamente, em momentos de invigilância vocabular, no trato com problemas humanos, atraímos espíritos desajustados que, sintonizados conosco, nos fazem porta-vozes de suas induções. O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. A doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguarda-o contra processos obsessivos, equilibra-o no dia a dia da existência. O conhecimento doutrinário beneficia aqueles que, em sessões mediúnicas, operam no intercâmbio, assim como aqueles que, sem se perceberem, transmitem na conversação inspirações da esfera espiritual. Estudar sempre dá segurança à caminhada. Martins Peralva, do livro Mediunidade e Evolução, editora FEB. Então, depois dessa página bem reflexiva para todos nós, façamos a prece inicial da abertura dos nossos trabalhos. Procurando esquecer os ressentimentos da luta diária, aproveitando esse momento que é nosso, em que temos a casa de Leon Denis aberta, para nos ligarmos cada vez mais a Deus e assim dizer: Pai querido, em nome de Jesus, nosso mestre e irmão, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, pela oportunidade, Senhor, de estudar essa doutrina quão maravilhosa que está cada vez mais aclarando as nossas mentes e acalmando os nossos corações. Abençoa, Senhor, o nosso propósito da noite de hoje, que é de estudar o livro dos médiuns. Na certeza sempre do teu amparo, ainda te pedimos que envolva os nossos irmãos que estão na assistência, que estão distante de nós, ao nosso irmão Joaquim, que irá nos dirigir o pensamento em torno do estudo. E durante os passes, a nossa irmã Arline Costa falará aos nossos corações do teu Evangelho. Por isso, Senhor, sempre na certeza do teu amparo, do teu amor, em nome da espiritualidade amiga da nossa casa, de Kardec e de Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por iniciado
ao estudo da reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, aqueles que estão chegando pela primeira vez à nossa casa, ou aqueles que nos acompanham através da internet, estudaremos hoje, do Livro dos Médiuns, o capítulo 14, que fala da variedade dos médiuns. Os itens a estudar é o item 159 a 163. E a pedido do nosso irmão Joaquim, até para que também ele tenha mais tempo, lerei apenas o item 159, pedindo aos nossos irmãos que em seus lares, em suas residências, deem continuidade a essa leitura. Então diz assim o item 159. Qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. Entretanto, usualmente, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz por seus efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem, geralmente, uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então nós vamos parar por aqui, passando a palavra ao nosso irmão Joaquim, que Deus o abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue junto aos nossos corações. E Allan Kardec, no item 159, ele abre esse item dizendo que qualquer um de nós que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Num grau qualquer. Evidentemente, ele cita mais abaixo a questão de todos termos, e raros são aqueles que não têm rudimentos de uma faculdade mediúnica. Mas, se nós parássemos o texto aqui, daria a impressão que qualquer pessoa que tenha rudimentos de uma faculdade mediúnica poderia arvorar-se ou entender-se como um médium ostensivo para determinadas tarefas na casa espírita. Mas ele mais abaixo faz a ressalva que usualmente usa-se a palavra médium, ou tem-se esta qualificação aplicada àqueles cuja faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz por efeitos patentes. Porque uma coisa eu chegar à casa espírita e dizer que aos 5 anos de idade eu vi um espírito. E chegar aos 40 dizendo que agora vi outro. É um espaço de tempo muito longo para que você possa, em realidade, se identificar com essa faculdade mediúnica ou se dizer um médium vidente. Porque quando nós formos estudar mais à frente, nesse capítulo, a questão da vidência, que não será estudada essa noite, vocês vêm na próxima semana, que a nossa irmã Deusa queira abordar, mas nós vamos ver que para um trabalho efetivo e contínuo, é preciso que você tenha a faculdade nitidamente caracterizada e traduzindo-se por efeitos patentes, porque senão
nós ficaremos aguardando durante um longo tempo que novamente se manifeste uma possibilidade mediúnica através de você. A dona Ivone Pereira era de opinião de que, quando nós nos apresentássemos numa casa espírita, após, evidentemente, passarmos por um processo de estudo e conhecimento do espiritismo, e nos habilitássemos para uma tarefa mediúnica na casa espírita, ela afirmava que achava ideal começar pelo serviço de passes. E muitas casas espíritas adotam isso, embora ainda encontremos casas espíritas que tenham aquelas chamadas reuniões de desenvolvimento mediúnico, em que, em realidade, não vamos desenvolver, nós vamos nos educar, através do estudo, adquirindo conhecimento, e através de um treinamento dentro de uma determinada faculdade mediúnica, para depois entrarmos no serviço contínuo dentro da casa espírita. Mas ela era a favor disso. A nossa casa aqui também segue por esse caminho. E outros centros espíritas adotaram isso. Porque quando nós começamos a dar o passe, nem sempre, quando nos apresentamos com esses rudimentos de faculdades mediúnicas, nem sempre nós conseguimos traduzir adequadamente aquilo que sentimos e registramos. Porque para muitos de nós, isso começa de uma forma um pouco nebulosa. Não começa você escutando o Espírito, não começa você vendo o Espírito, não começa você sentindo, registrando profundamente a presença dos chamados Espíritos ou dos desencarnados. São sensações que pipocam junto ao nosso organismo que nem conseguimos definir direito o que é isso. E, quantas vezes, somos até encaminhados para certas terapias e atendimentos médicos, porque julgamos que estamos com algum problema de ordem física, orgânica, porque não conseguimos perceber de imediato que isso seja uma faculdade mediúnica. Então, começa-se pelos passos. Então, nós temos provavelmente aqui uma turma que está começando, é isso? Estão aqui presentes, já um grupo aqui. Então, nós vamos iniciar pelos passos, e ele dizia que à medida em que nós fomos participando do trabalho de passos, e aí não há necessidade de mediunidade ostensiva, não há necessidade. Você tem que ter uma certa quantidade de força magnética, fluido vital, para você doar, para você atender as carências das pessoas que vão receber o passe. Então você não precisa ser um médium que vai ter visões, que vai ver espírito, vai ouvir para aplicar um passe. Não há necessidade de uma mediunidade ostensiva nesse nível. Mesmo porque, quando nós vamos aprender o passe, em reuniões públicas, não em tratamento espiritual, mas em reuniões públicas, nós temos todo um processo básico de como aplicar passos na reunião pública, que são 3 movimentos básicos, vocês já estão sabendo, e espero que respeitem. E sigam ao pé da letra, o que aprenderam. Então, nós vamos, na medida que isso vai acontecendo, nós vamos participando desse processo, nós vamos percebendo se determinadas sensações vão se tornando mais ostensivas. Por isso que o passe é ideal para isso. Nós já tivemos pessoas que vieram de centros espíritas, onde havia essa reunião de desenvolvimento. E nós não estamos falando aqui de público como uma crítica. É uma norma, é uma regra da casa, evidentemente o plano espiritual assim orientou, assim se faz. Mas algumas pessoas chegam dizendo, mas a pessoa que dirige, às vezes fica dizendo que tem espírito perto de mim e que eu tenho que incorporar. Eu não estou sentindo nada. Assim, evidentemente, você não vai mistificar. Não se pode mistificar uma coisa que você não está conseguindo identificar corretamente.
Então, como nós fazemos um processo de acompanhamento, nós não podemos induzir aquele que está começando em mediunidade a sentir isso aqui, porque eu, num caso, um médium mais experimentado, estou percebendo determinadas coisas junto àquela pessoa, quando ela ainda não está com a sua faculdade mediúnica devidamente aflorada. Ora, então, médiuns experientes assim procedem. E o plano espiritual, em grande parte, também está achando que dessa forma é melhor a gente iniciar no processo mediúnico para ver se durante este período em que estaremos aplicando o passe, se vamos percebendo sem fantasias, sem imaginações, sem ideações, se de fato aquilo espontaneamente está acontecendo no momento em que eu estou aplicando os recursos magnéticos junto ao paciente. Porque assim nós não vamos ter dúvida com relação ao que estará acontecendo conosco nesse momento. Mas aí Allan Kardec faz aqui dizendo uma coisa importante, quando ele diz que a mediunidade, essa faculdade mediúnica, não vai se revelar em todos da mesma maneira. Porque às vezes escutamos os médiuns veteranos apresentarem a sua experiência, a experiência do médium veterano. Não é a experiência de quem está começando. Então é preciso separar aí as coisas. A pessoa fala da sua experiência, da sua vivência no trabalho mediúnico. Mas eu não posso achar que vai ser exatamente aquilo que vai acontecer comigo no momento que eu iniciar minha tarefa na mediunidade. Eu não posso acreditar dessa forma. Eu tenho que entender que ele está passando para mim uma determinada orientação do que aconteceu com ele. Mas, como a mediunidade não vai se revelar da mesma maneira, eu tenho que levar em consideração que, através do passe, isso vai acontecer naturalmente se eu tiver uma programação efetivamente preparada antes de encarnar para exercer uma outra situação dentro da mediunidade. Então eu deixo a coisa transcorrer naturalmente, para ver como as coisas vão ficar mais à frente. Há um período para isso, há um tempo que nós temos que nos dar para isso. E, como ela não vai se manifestar da mesma maneira, eu posso achar muito interessante, como eu vi uma época que o Chico começou a aparecer na televisão, Pinga Fogo foi uma das primeiras vezes que ele apareceu. E foi um caso sério nas casas espíritas, nos centros espíritas, porque as pessoas ficaram entusiasmadas com a psicografia do Chico. Aquele poema que veio de Castro Alves, belíssimo sobre o Brasil, quem nunca leu, procure ler, porque é muito bonito, é uma mensagem lindíssima sobre o Brasil, e as pessoas começaram a ir para o centro espírita e disseram, mas eu quero aquela faculdade do Chico. Como se aqui a gente tivesse um balcão de ofertas, né? Você disse, olha, está a tanto por hora. Você pode chegar aqui que nós prometemos, olha, se eu prometer uma coisa dessa, eu estarei mistificando. E estarei abusando da boa-fé de quem está vindo com esse tipo de ideia, que eu preciso esclarecer. Não, a faculdade mediúnica do Chico foi trabalhada durante séculos. É um tipo de mediunidade que é fruto de vivência, de experiência durante o tempo. Então eu não posso improvisar uma coisa naquele nível, quando ainda talvez eu não esteja preparado, ou só esteja preparado para começar pelo passe, antes de pensar que ser um médium psicógrafo. Há muitos anos aqui na casa, esse prédio aqui ainda nem existia, isso foi nos anos 78, por aí, ainda não tínhamos esse prédio, isso aqui era um terreno baldio, que tinha dono, né? Era baldio, mas tinha dono. Então, nós tínhamos aparecer um senhor aqui no centro, um sábado à noite, dizendo que era um médium, que era médium psicógrafo. E, segundo Allan Kardec, isso está na Revista Espírita, uma delas, Allan Kardec ele fazia o seguinte, quando a pessoa chegava dizendo que era médium disso ou daquilo,
Ele, principalmente nas comunicações chamadas inteligentes, ele procurava programava uma reunião, recebia a pessoa e pedia para ela se concentrar, já que ela se dizia médium nesse campo da psicografia, que era o caso, então que ela se concentrasse e vamos ver o que é que o plano espiritual tem a dizer através de você. E houve um caso até que um médium lá chegou, precedido assim, ele mesmo fazia a sua própria fama, né? E se autotitulando um excelente médium, psicógrafo, que ele estava se apresentando porque a sociedade espírita poderia valer-se das suas faculdades mediúnicas, das suas aptidões e tudo. Bom, quando alguém chega falando muito, se autopromovendo, o presidente de uma casa, os diretores de uma casa espírita precisam agir com cautela. Que médium humilde, um médium consciente do seu valor, não precisa se autopromover. Aquilo que acontecer através da sua faculdade mediúnica já será a prova do dom que ele possui. Então, com relação a Kardec, o fulano lá se concentrou, nada, não saía nada, não conseguiu escrever, e ele disse assim, que hoje eu não estou muito bem. Então, aí o Kardec marcou um outro dia. No outro dia também não veio nada. Então, Kardec disse a ele, olha, meu filho, você então tenta primeiro trabalhar mais a sua faculdade, etc. e tal, mas no momento não é possível servir-se de você, porque eu estou notando que se você fosse um médium mesmo, psicógrafo, o seu guia daria uma comunicação. Não haveria impedimento, ainda mais com o ambiente aqui está mais do que preparado para isso. Mas aqui na nossa casa ocorreu neste ano, em 77, 78, esse senhor apareceu e dizendo que recebia, sim, entidades de alta... Quando fala que já recebe entidades das altas planuras espirituais, eu digo assim, nossa, como é que ele consegue? Porque a médica recebeu até Jesus. Chico está esperando até hoje. Não sei se ele já desencarnado conseguiu ver Jesus. Mas, quando encarnado, nunca Jesus se manifestou, nem o colégio apostólico também se manifestou por ele. Então, eu digo assim, puxa vida, o Chico já tinha uma mediunidade que considera-se até hoje uma mediunidade muito acima da média. E esse fulano se apresenta... E aí o altivo marcou uma reunião e pediu que mais uns 2, 3 médios ficassem presentes, né? E ele veio lá, deu lá uma comunicação, uma coisa simples. Então o altivo disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, sábado agora tem a reunião à noite. Só tínhamos reunião aqui à noite, reunião pública à noite nessa época. Então você vem aqui à noite, que você recebe... Vamos ver se você consegue receber uma mensagem para a reunião da noite. Eu me lembro que o Gildo, a dona Neuza Gomes, a Neuza Trindade, que eram médiuns com possibilidade no campo da vidência, foram convocados e sentados ali próximo a uma mesa. Era uma mesa muito maior que isso aqui, e as pessoas ficavam sentadas ali em torno, o palestrante, e depois o altivo no final que vinha dar a comunicação. Então o médium ficou sentado à cabeceira. Ocorreu um fato estranho, porque junto a esse médium, o espírito que estava se tornando visível para os videntes era um frei, com toda aquela característica de um frei franciscano, com aquela roupa, característica, etc. Isso não é problema, porque... é um espírito que pode se comunicar através de um médium e pode dar assistência ao seu médium. Não há problema nenhum. Só que ele escreve a comunicação e no final assinou o nome de Emanuel. O Emmanuel, que é um benfeitor, o mentor espiritual de Chico. Pelo menos naquela época, quando ele estava aqui encarnado. Foi uma surpresa que o altivo, quando saiu lá da sala do receituário e veio para a comunicação, o doutor Hermas já tinha avisado para não deixar ler a mensagem que esse médium tinha recebido. Veja, o altivo estava recolhido numa sala, não estava sabendo nada do que estava acontecendo na reunião pública, estava numa sala fechada.
E lá dentro da sala, o espírito, o mentor Hermann, avisou a ele, não deixe ler aquele médium, ler a comunicação que recebeu. Você já imaginou o impacto que seria na reunião pública? A comunicação de um espírito que é profundamente vinculado ao Chico. Foi o diretor espiritual do Chico enquanto ele esteve encarnado como médium. Era o diretor espiritual, era o que conduzia e dirigia a faculdade mediúnica dele. Então, ele, que eu saiba, eu nunca ouvi falar que ele tenha dado uma comunicação que não fosse através de Francisco Cândido Xavier. Então, esse médium, quando foi uma outra reunião, um grupo, o altivo foi falar com ele, dizendo assim, olha, meu filho, você deve colocar o nome do espírito que te assiste, que te ampara e protege. Porque há certos nomes que são muito vinculados a determinados médiuns. É como Joana de Ângeles, através do Divaldo, o próprio Dr. Bezerra, que foi o Charles, que foi aquele um espírito muito ligado a Dona Ivone Pereira. Não é que esses espíritos não possam se manifestar por outro médium, mas eles têm uma missão específica junto àquele médium. Então, para que você vai ficar utilizando ou interpondo o nome numa comunicação que não é do espírito, não é o nome do espírito? E ele disse assim, mas é Emmanuel, tenho certeza disso. Bom, Emmanuel, que eu saiba, nunca foi frei. Né? Parece que ele foi ligado aos jesuítas, na época que ele reencarnou. Esteve reencarnado nessas condições. Então, foi explicado ao médium isso, e o médium levantou e disse o seguinte, na minha opinião, este centro só tem gente obsidiada. Inclusive eu, que eu estava lá assistindo, também fui chamado de obsidiado. E ficamos assim, porque nós não queríamos menosprezar a faculdade mediúnica da pessoa. Mas você tem que entender que a faculdade ela pode ter muitas maneiras de se revelar. E o próprio plano espiritual não tem necessidade de ficar utilizando determinados nomes para se identificar através do médium. Isso aqui a gente não vamos estudar no livro dos médios esse ano todo. Vai ter muitos pontos no livro dos médios sobre isso. Não há necessidade disso. Ah, tá, doutor Bezerra. Sim, nós podemos ter afinidade com um determinado espírito. Mas é preciso, aí que entra essa questão de você não ter só rudimentos de faculdades mediúnicas. Você precisa verificar se essa faculdade mediúnica pode ser trabalhada para ela crescer em você, chegar a um nível tal que você tenha uma percepção clara de quem te ampara, te apoia e te assiste para uma tarefa específica. Há casos que você, em grupos espíritas, há benfeitores espirituais que passam orientação. O Dr. Hermann fez disso aqui muito quando o altivo estava encarnado, dizer, olha, você vai começar por isso, mas isso, depois isso. Ele especificava, agora já está, modificou. Há uma modificação, o altivo não está mais aqui encarnado. O Dr. Hermann continua e o altivo também continua aqui na casa. Mas naquela época, a faculdade mediúnica do altivo permitia isso. Então, se os médios que ficaram fossem tentar fazer algo parecido, poderiam se dar mal. Porque as faculdades mediúnicas não são as mesmas. Existe diferença. Ah, mas quer dizer que quando fala, se tem 10 psicógrafos aqui escrevendo, eles são diferentes entre si? São diferentes entre si. Nós vamos ver isso no estudo do livro dos médios mais lá para frente, que há diferença de um médium para outro. Há o mecânico, semimecânico, o intuitivo, o inspirado. Então você vê que já há diferença. No próprio campo da vidência é interessante que num livro de André Luiz, os mensageiros, nos domínios da mediunidade, mas também nos mensageiros fala alguma coisa. Quando toca no campo da vidência, dentro de uma reunião, 4 médios reunidos, 4 deles, sobre a ação do mesmo espírito, tiveram percepções diferenciadas de acordo com as suas possibilidades.
psíquicas. Porque nós não somos iguais aqui como médios. Parece assim, que fala médiums aqui, médios na lateral, médios aqui, parece que é tudo igual. Não, existem diferenças e grandes diferenças. Por isso que Kardec cita no final do 159 essa variedade. Porque ele cita, sim, as principais variedades, mas existem outras variedades de médios. Por isso que quando nós vamos estudando, nós vamos aprendendo a diferença. E Kardec incentivava o conhecimento da teoria, em primeiro lugar. Busca o conhecimento, busca a teoria primeiro para você compreender melhor o que é mediunidade, o que é ser médium, o que é esse contato através da mediunidade com os espíritos. Nós precisamos ter uma noção bem aprofundada disso, para que isso não se transforme, não vou usar a palavra pesadelo, mas poderia até se transformar num ambiente onde você não estivesse devidamente resguardado e assistido com seguranças adequadas e apoio de pessoas com capacidade para te orientar e explicar essas diferenças. Então é importante, porque o próprio Livro dos Médiuns recomenda, o próprio Kardec recomenda isso. Mas fazer um trabalho de intercâmbio com o plano espiritual faz-se necessário para a pessoa ter essa mediunidade bem caracterizada. Então, o que é necessário para ser psicógrafo? Para ser vidente, auditivo, falante, um médium de incorporação, aquele que produz efeitos físicos que nós vamos ver nos itens seguintes, que nós vamos entrar nessas faculdades propriamente dita, que vai ficar para a próxima segunda-feira. Mas, em cada um desses casos, nós precisamos realmente ter uma clareza está muito claramente definido as nossas possibilidades. Mas primeiro comecemos pelo passo. Então, aquele que esteja presente à casa, assistindo esse estudo ou nos escutando, nem tenham pressa em ser médiuns. Mas me disseram que se eu não trabalhar mediunicamente, eu posso ficar louco. Será que isso de fato vai acontecer? Só se você tiver o germe da loucura. Porque se você não tiver o germe da loucura, não tiver no seu DNA, não vai acontecer tal coisa. Então não é por aí. As pessoas não têm que vir ser médiums para evitar que a sua vida ande para o lado, para frente, para trás, para o alto. Não tem nada a ver essas coisas. Nós temos que definir assim. Não. Eu tenho uma possibilidade de trabalhar mediunicamente, já fui informado. Eu vou me esclarecer como é que eu vou, então, dar os passos iniciais nesse sentido, já que eu não conheço absolutamente nada disso. As pessoas, às vezes, querem chegar e reclamam. Atualmente, a maioria das casas espíritas implantaram os chamados cursos de estudos de espiritismo para esclarecer as pessoas. Porque muitas vezes nós trazemos em espírito uma série de concepções e de entendimento de vida espiritual, de religiões que já tivemos em outros tempos. E queremos chegar, às vezes, dentro do espiritismo ou numa casa espírita, implantando certas tendências e ideias que pertencem a outras religiões. Por isso que eu preciso entender o que é o espiritismo, conhecer o espiritismo, para, evidentemente, começar a me desligar de um processo no meu passado que foi útil. Isso não foi uma perda de tempo. A experiência que eu tive em outras religiões nunca foi e nunca será uma perda de tempo. Me foi útil naquela época, mas agora estou me candidatando a um processo que vai me levar um pouco mais à frente. Até onde eu posso chegar, evidentemente, de acordo com a minha capacidade de entendimento e de percepção. Mas, evidentemente, o ideal para nós nos candidatarmos a uma faculdade mediúnica é primeiro conhecer, entender esse processo e, de fato, verificar se eu não estou me deixando levar porque eu vi uma coisa na televisão,
ouvi falar de um assunto assim num determinado programa de entrevistas, eu li no jornal, eu vi numa revista, me interessei porque assisti uma entrevista. Sim, tudo bem, isso é interessante, mas para efetivamente eu ser médium, aí, como diz Kardec, você pode ter rudimentos. Vamos ver se desses rudimentos é o ponto inicial para você ter uma trajetória dentro do campo da atividade mediúnica. Na casa espírita, nós não precisamos só ser médiums. Porque senão parece que seria uma condição, uma exigência. Só trabalha na casa espírita ou fica na casa espírita quem tem mediunidade. Em realidade, não precisa de mediunidade para determinadas funções e tarefas dentro da casa espírita. Para o trabalho com a mediunidade ou dentro da mediunidade, evidentemente que nós devemos ter a faculdade mediúnica. Aí Kardec vai entrar aqui na questão dos médios de efeitos físicos. E ele diz aqui para nós, os médios de efeitos físicos são mais particularmente aptos para produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc., etc. Podem ser divididos em facultativos ou involuntários. Muitos de nós, que hoje somos médios, provavelmente passamos por esta classificação de médium involuntário ou naturais. Por questões assim a mais diversas, não sabíamos que éramos médiuns. Embora, claro que de pessoa para pessoa isso varia, a questão dos registros e percepções, mas algumas coisas diferentes aconteciam conosco e nós não conseguimos explicar corretamente. Eu conheci uma pessoa que ela até chegar a frequentar um centro espírita, ela pertencia à igreja protestante. Só que ela tinha uma vidência que era uma coisa assim muito interessante. Ela por diversas vezes, isso narrado por ela, uma pessoa séria, equilibrada, trabalhadora muito ativa no meio espírita, trabalhou muitos anos no Centro Espírita em Madureira, ela dizendo para mim que quantas vezes, quando ela era protestante, era natural para ela cumprimentar espírito. Mas ela chegava num velório e via uma pessoa assim, cumprimentando as pessoas, e às vezes cumprimentava uma pessoa, ficava todo mundo olhando. Ela achava estranho as pessoas olharem, e ela cumprimentava a pessoa sentada. E houve uma vez que ela cumprimentou um senhor sentado, e quando foi chegar junto ao caixão, era a mesma cara do defunto, era a mesma cara do senhor. O que vocês acham disso? Vocês querem ser médios videntes para passar por esses momentos? Isso para ela era naturalíssimo. A faculdade não lhe provocava nenhum mal-estar, nenhum inconveniente. E ela dizia que para ela era uma dificuldade ela identificar o que não era e o que era. Porque ela não sabia, ela não conseguia entender qual era a diferença. Já que a fé que ela tinha, a religião que ela abraçava, não tinha umas explicações muito positivas a esse respeito. E ela era muito até criticada pelas companheiras de fé, de religião, porque ela devia aprender a ser mais educada e não ficar fazendo esse tipo de coisa em determinados locais. Coisa. Ela não fazia de propósito. A faculdade nela fluía naturalmente. Então, o marido, que já era espírita, diante dessas situações, recomendou que ela fosse à casa espírita e começasse a ler livros, principalmente livros que abordassem esses aspectos aí de mediunidade, para poder entender-se e compreender aquilo que acontecia com ela. Então nós vamos ver que é um médium que ainda não era facultativo, era natural. Porque Kardec diz aqui no texto que o interessante é você ter consciência do que é isso. Entender-se nessa questão do dom, da faculdade mediúnica que você tem. Que isso é o mais importante, porque é isso que vai te trazer
uma relativa tranquilidade ao lidar com os processos mediúnicos. Porque eu chegar numa casa espírita, isso era muito comum há 60, 70 anos ou mais atrás. Era muito comum isso acontecer, da pessoa chegar à casa espírita e narrar assim: eu não sei o que acontece, isso e aquilo, e imediatamente dizer: isso aí é mediunidade. Já era registrado assim como mediunidade, e você era encaminhado para um processo lá de trabalho, em que às vezes você não tinha a mínima noção do que era mediunidade, o que era ser médium, o que era espírito, a sua crença era uma outra, e você tinha às vezes uma série de dificuldades de lidar com isso dentro daquele seu momento. Eu conheci pessoas que sofreram muito no início por causa disso, porque não tinham a mínima noção do que era essa coisa. O ser médium, ter mediunidade e ter que lidar com esse processo do contato com os espíritos. Bom, então Kardec diz que o ideal é você passar dessa ignorância, dessa falta de entendimento desse processo de mediunidade junto a você, para um processo do médium facultativo, que ele diz que é aquele que tem a consciência do seu poder e que produz fenômeno espírita por ato de sua própria vontade. Evidentemente, quando fala aqui por ato da sua própria vontade, é no sentido que você vai ser um instrumento na mão dos espíritos em determinada hora, em determinado dia. Quer dizer, você tem a sua vida programada para isso. Porque também eu posso assim, bom, hoje eu quero fazer o fenômeno X, mas acontece que eu sou o doador do fluido necessário para que o espírito, sim, porque quem vai produzir o espírito não sou eu. Eu dou aquilo que eu tenho de possibilidade mediúnica para o espírito agir, principalmente no campo dos efeitos físicos. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns médiuns nesse campo. Antes de vir aqui para o Leon Denis, em 1970, conheci muitos médiuns nesse campo de efeitos físicos. Muito interessantes, e cheguei a participar de um grupo onde havia a materialização e até voz direta. Interessante tudo aquilo, mas ainda bem que eu já conhecia alguma coisa de doutrina, já tinha lido alguns livros. Isso me possibilitou um entendimento do que estava acontecendo na reunião. Porque a pior coisa é você estar num ambiente vendo uma coisa acontecendo e não ter noção do que é aquilo. Então, se você já tem um conhecimento prévio, isso te ajuda a entender. Por exemplo, se nós pegássemos o grupo aqui, que está iniciando no passe, e dissesse para eles: não, estende a mão e sacode a mão. Não, sacode a mão. É só sacudir a mão que o fluido sai. Tá bom. Vai sacudir a mão, pela tua vontade e desejo de ajudar, o fluido vai sair. Mas acontece que você pode dispersar. Então, se há médios que dá passe para o alto, eu digo assim: mas ele está dando passe no teto ou tem que dar na pessoa? Isso você tem que aprender. Então, assim, não tem problema não, dá passe é uma coisa muito simples, faz assim. Faz assim que o fluido sai, é uma beleza. Mas quando você está numa casa onde você tem toda uma orientação específica para esse trabalho, você sabe que primeiro vai dispersar. Não vou dizer limpar, que tem gente que não gosta que use esse termo limpar. Então vamos lá dispersar, para depois colocar o fluido, para depois harmonizar. Que essa é a regra básica do passe em reunião pública. Ora, é muito diferente do que você ser colocado, de repente, num trabalho desse, depois de algumas explicações, senão é só sacudir a mão que o fluido sai. Sim, sai, mas é melhor você aprender a direcionar o fluido para isso. Porque vai fazer assim, vai ter melhor aplicação e o fluido vai ser mais direcionado para as necessidades da pessoa que está ali recebendo o passe. Kardec diz que está longe de existir nesses médios de efeitos físicos o mesmo grau de poder. E ele diz que os efeitos mais simples são rotações de um objeto e pancadas. Bom, a mediunidade ela é muito variada. Eu, quando participei desses grupos de efeitos físicos, de reunião dedicadas a esse tipo de fenômeno, de efeitos físicos, eu percebi que determinados médios lá tinham um tipo de poder e outros não.
quando uma moça, ela jovem ainda, bem jovem, ia para a cabine fazer a doação dos fluidos necessários, ocorria muito fenômeno de luzes. É interessante, é difícil explicar, porque não é esse tipo de luz aqui, não. É uma luminosidade muito diferente mesmo, que parecia, não sei, é difícil explicar aquela luminosidade, mas eram luzes que ficavam espocando assim no ambiente, e ela era uma médium que tinha uma facilidade muito grande de produzir voz direta. E eu nunca vou esquecer que uma vez, num fenômeno desse de voz direta, eu tinha cometido uma quebra de regra para essa reunião, porque a gente acha que casa espírita não tem que ter regras e normas, tem que ter, para que as coisas caminhem dentro de um certo parâmetro em equilíbrio. E eu dizendo assim, mas é bobagem, o que eu fiz foi bobagem, isso daí não vai interferir em nada. Tudo bem, não contei para ninguém. Não falei com a médium, não falei com o dirigente do grupo, fiquei na minha, fechei a boca, porque eram 3 dias de rigorosa dieta. Você não comia carne, abstinência de sexo, de determinados tipos de lazeres, de bebida alcoólica e outras dependências dessas aí por aí. Então nós tínhamos que ficar quase num estado, não vou dizer de santidade, mas naquela época eu achava que era próximo disso. Eu achava que era próximo da santidade, porque era tanta coisa que não podia fazer, e eu jovem, com 19 anos, e tudo bem, fui para a reunião, aí digo assim, bom, ninguém sabe o que aconteceu, eu vou ficar calado, e vai correr tudo bem, porque eu não falei com ninguém está sabendo de nada. Eu fiquei lá quieto na reunião, na maior cara de pau, pode falar esse termo? Pode, né? Mas é cara de pau mesmo. Então, fiquei olhando assim, aí, reza, Joaquim, rezava, muito contrito e tudo, né? E a gente cantava música. Era uma reunião muito diferente. Lá para as tantas, porque é interessante que essa questão da voz direta, ela começa com um ruído de algo assim. Parece um pigarro, mas não é bem pigarro, não. Vai começando a fazer um som, como se fosse algo arranhando, ou você estivesse experimentando. Quando o microfone faz uns sons característicos que você vai experimentar, aí, assim, lá vem voz direta. Aí se manifesta um espírito que ele se apresentava como um garoto, de uns 7 para 8 anos. E ele começou a falar lá e tudo mais, dizendo o seguinte, olha, vocês não se esqueçam da dieta, não se esqueçam de se manter dentro do padrão, das recomendações. Eu comecei a ficar preocupado. Eu digo assim, meu Deus do céu, o que vai sair? Porque esse menino, ele tinha uma, eu não sei, eu nunca vi um garoto tão metido a se meter na vida dos outros como esse espírito, sinceramente, porque ele tinha uma característica de ficar dando falar umas observações, assim, que a gente sabia que estava mandando recado para alguém. Então, quando ele começou a falar, eu fiquei gelado. Eu digo assim, meu Deus, é agora. O que será que vai acontecer? No final daquilo tudo, ele fala assim, não é Joaquim. Quando não falou não é Joaquim, eu não sabia, eu não podia levantar, porque a sala no escuro, a gente sentar tinha que ficar quieto, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, olha que esse garoto, se eu pego esse menino, ele vai ver comigo. Eu pensei mesmo, eu digo assim, se eu pego esse garoto, eu era 19 anos, você era uma criança, né? Pego pela orelha e ele ia ver comigo. Hoje em dia não pode fazer mais isso não, tá? Isso foi 1965, 66. Acabou a reunião, o povo já gosta. O povo já gosta, né? Perguntaram, todo mundo teve que perguntar, por que o Espírito falou isso? Eu disse assim, falou o quê? Ele falou para todo mundo. Não falou para mim, não. Ele disse assim, não, falou para você também. Também ele mexeu contigo. Esse negócio foi contigo. Não, foi com todo mundo. Não foi só comigo. Aí o dirigente falou, Joaquim, é melhor você explicar, né? Porque
houve alguma coisa. Aí eu tive que contar que eu me aborreci numa quinta-feira, a reunião era no sábado, no trabalho. Eu não podia ter me aborrecido, foi por questões lá, foi desagradável o que ocorreu, e eu me descompensei muito. Então, eu devia ter falado, ter sido honesto nessa época, eu devia ter dito. É como nós, se vamos para o trabalho mediúnico, eu posso não estar bem. Não é porque eu tive uma queda moral nesse dia, não. Não é porque simplesmente eu tive lá uma desavença, um aborrecimento no trabalho, alguma coisa. É melhor você chegar no dirigente e dizer, olha, eu tive um problema assim durante o dia. Eu fui assaltado, estou assustado, não sei o quê. Hoje em dia até nem é mais raridade, né? Você dá a satisfação. Eu não fiz isso, eu devia ter feito isso. Porque teria sido muito melhor do que o espírito vir de público, ter que fabricar uma garganta ectoplásmica, emitir aquele som de voz para dar aquela chamada geral que teve um recado direto para mim. Então a gente percebe que essas questões de dons, essa médium, quando não estava na cabine, era um outro médium, os fenômenos já eram de ordem diferente. Esse outro médium já tinha a possibilidade de espírito se materializar. E eu assisti materialização de espíritos. É bonito, é muito bonito sim. Eu não vou dizer que não seja bonito. Mas com conhecimento é melhor para você lidar com o fenômeno. Porque muita gente participou de reuniões de efeitos físicos, aqui mesmo no Brasil, vamos nos reter aqui ao Brasil, no início do século XX, nós tínhamos Peixotinho, nós tínhamos Ana Prado, nós tínhamos outros médiuns, o Fábio, lá em Teófilo do Otoni também, que materializava espíritos. Materialização mesmo de espírito, de você tocar e sentir ali um corpo mesmo. E eu tive a oportunidade de ter esse tipo. E é interessante que nas vezes em que esses espíritos se materializaram, foram 3 vezes que eles se materializaram, eu sempre sentei em ponto de fileira. Na primeira cadeira aqui, a fileira, eu sentava aqui. Eu não sei o que esses espíritos queriam fazer, porque quando eles passavam, tinham que esbarrar em mim. Eu nunca duvidei. Eu nunca tive dúvida da manifestação. Não sei se eles faziam isso para dizer, olha, veja, sinta mesmo. Você está vendo aí o processo? Os outros rezando, eu ficava lá de olho aberto. Eu não sei por que vai rezar de olho fechado. Estava ocorrendo materialização. Ué, vocês estão se materializando, era para ficar de olho aberto, para você ver. Eu penso assim. E foi interessante esse período? Foi. Mas o que me fixou dentro do espiritismo não foram os fenômenos mediúnicos. Foi quando eu realmente mergulhei na leitura do Livro dos Espíritos. Foi isso que me tornou espírita. Porque fenômenos eu já assistia desde pequeno. Porque a minha avó era médium, e um médium assim, ostensivo, mas ostensivo mesmo, no nível de incorporação, e o padrão de atendimento dela como médium eram obsidiados. Pessoas com surtos de loucura levavam lá para a casa dela para ela atender. Eu não sei quem é que teria coragem, porque iam amarrado, ela mandava soltar, desamarrar. Eu não sei se eu teria esse tipo de coragem para lidar com uma situação dela. Mas era impressionante como levavam pessoas surtadas para ela atender com o guia, que era um guia espiritual que vinha e mandava soltar, e também botava o pé no peito, né? Botava o pé no peito, eu sei que a pessoa não mexia dali. Isto é um tipo de mediunidade muito ostensiva. É um tipo de envolvimento da parte do espírito sobre o médium. Aí tem que ter um nível de sintonia, simpatia e identificação muito grande mesmo. E uma fé somada à moral do médium. Porque Kardec fala lá no campo das obsessões, que vamos estudar mais lá para frente, que para atender essas situações, é possível, às vezes você tem que ter uma pessoa para atender mesmo, que o próprio indivíduo não consegue
se liberar desse processo. Mas pode ter uma terceira pessoa para atender e socorrer. Só que é preciso ter a questão da moral aí. Porque se não tiver, o espírito provavelmente não vai se deixar aquietar ou se submeter àquele tipo de socorro ou atendimento que você está fazendo àquela pessoa envolvida por esse espírito obsessor. Allan Kardec, eu trouxe aqui uma coisa interessante sobre esses processos de efeitos físicos, em que Kardec diz que há processos obsessivos que podem ter essa característica dos efeitos físicos. Aqui na casa nós tivemos uma situação muito interessante com um senhor médium, isso ocorreu há muitos anos atrás, tem muitos anos isso, em que ele chegou aqui pedindo ao altivo que, pelo amor de Deus, socorresse a casa dele, porque não estava se tendo tranquilidade dentro de casa. O que acontecia? A esposa vinha aqui ao centro na condição de frequentadora, não era médium, ele que era. E ele dizendo, olha, minha esposa já está achando que é porque eu venho ao centro. Eu disse assim, bom, se você vem ao centro, faz um trabalho que a gente vincula ao bem, de socorro ao próximo, de amor ao próximo, tem assistência e cobertura espiritual, por que isso está acontecendo? Temos que analisar para ver o que está ligando, qual é a causa que está provocando esse processo. E ele dizia, Joaquim, lá em casa tudo voa. E o pior é que as teteias voam, quebram, porque se voasse, ficasse suspenso, não, caía, coisa que voava contra a parede. Uma vez ele disse que a televisão levantou do console, do móvel, e simplesmente levantou no alto e largaram. Isso não é coisa de guia espiritual. Isso não é coisa de benfeitor. Essas ações assim, nós temos que ver as causas. O que está levando isso a acontecer dentro da casa da pessoa? Ele tinha 3 filhas. Eu perguntei a ele, eu não sei por que eu fiz essa pergunta a ele. Escuta aqui, as tuas filhas vão, estudam e trabalham, né? Fulana chega, o que acontece? Isso acontece quando ela chega? Não. Quando a mais nova chegava, é que começava o negócio. Aí eu disse assim, então não é você, não é a tua mulher, não são as 2 filhas mais velhas, é a tua mais nova que deve ter alguma coisa aí em termos de mediunidade. E os espíritos encontram facilidade, ela não vem ao centro, ela não quer saber de centro espírita. Nem fale isso com ela, mas é bom que ela venha. É bom que ela venha, para ver se, através de um tratamento, um processo, e até da evocação de quem está provocando isso, para ver se este processo, que dava tanto prejuízo, se não seria ligado a um fator dela ter alguma faculdade mediúnica que propiciava esse tipo de situação dentro de casa. Bom, o homem acabou se afastando, porque a mulher não quis mais vir aqui e disse que a culpa era daqui. E botou a culpa no centro. Eu disse assim, olha, você vai, meu filho, mas provavelmente, se enquanto a sua filha não tomar essa decisão de buscar uma solução para isso, essas coisas irão acontecendo esporadicamente. Onde eu moro, havia uma família, mãe e filha, que era um problema sério dentro de casa. Só que lá não quebrava nada, mas os sons eram de que quebrava tudo. Incomodava os vizinhos. Eram católicos, chamaram um padre, o padre exorcizou, fez prece e tudo, melhorava um tempo, daqui a pouquinho acontecia de novo. Foi tirada uma orientação para ele na Federação Espírita Brasileira, ali na Avenida Passos. Um dos diretores conhecia o marido dessas senhoras, e tirou uma orientação. O espírito escreveu o seguinte: não se trata de perseguição espiritual. Menos mal, não era um processo obsessivo, não era uma perseguição. Mas sim, o espírito está provocando esses fenômenos para alertá-las da necessidade delas atender à programação que tem que assumir no campo da mediunidade. E aí pegou.
porque elas disseram o seguinte: nós somos de uma religião e vamos continuar nela. Não pretendemos ir a lugar nenhum. Isso levou 10 anos. 10 anos esse processo. Quem venceu? Elas. Elas venceram. Acho que o espírito cansou, viu que não ia adiantar nada continuar lá gastando o fluido, produzindo fenômenos de efeitos físicos, porque elas tinham se autodeterminado a não abrirem mão da sua convicção, que está no direito delas. Continuaram médios, só que sem uma utilidade prática. Evidentemente que eu não estou dizendo a quem está aqui presente que certas coisas que possam acontecer dentro do lar seja ligada a efeitos físicos. Nós temos que analisar, porque Kardec recomenda isso. Cuidado com portas que batem, portas que abrem isso e aquilo. Veja se não há uma causa natural que possa estar produzindo aqueles ruídos que nós possamos achar que é coisa do plano espiritual. Isso é o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, nos recomenda isso. O nosso tempo se esgotou. Evidentemente que na próxima semana iremos continuar com o estudo desse capítulo e esperamos que todos possam comparecer, tá bom? Para ouvir a nossa irmã Deus. Muita paz aos nossos corações, que Deus nos abençoe e fortaleça a todos que aqui nos encontramos. Nós agradecemos nosso irmão Joaquim por nos esclarecer e fazer o convite a todos, né? Estamos com os cursos abertos. Aqueles que desejam estudar a doutrina espírita, começando pelo livro O que é Espiritismo, é só ir no CELD 4, fazer a inscrição e começar os estudos, né? Estudar sempre. Que Deus abençoe nosso irmão Joaquim. E passamos então agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que se consiste o passe. Durante os passes, a nossa irmã Aline vai falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedis obtereis. Os itens 18 a 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, o item 18 nos diz assim: a prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta: reanimar-lhes a coragem, provocar-lhes o desejo de se elevarem pelo sentimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, vê o livro Céu e Inferno, segunda parte, os exemplos. E o item 21. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhes envia a esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido às novas provas nas quais ele pode, sempre por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é assim, incessantemente, o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou a sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Então nós vamos parar por aqui, pedindo que os senhores terminem de fazer essa leitura, que é muito importante para todos nós em seus lares. Agora os médiuns irão se colocar junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação do passe. Não dê importância a essa movimentação que necessária se faz, mas vamos procurar já fazer as nossas preces íntimas,
pedindo a Deus que nos abençoe, nos oriente através dos nossos guias. Lembra daqueles companheiros, parentes e amigos que porventura estão afastados, estão com algum problema também, que possam ser envolvidos nessas vibrações de amor e de paz. Não pensamos só por nós, pensamos também por aqueles que não puderam comparecer à casa espírita, aqueles que atravessam, estão nas suas lutas, né, para que possam sair dessa encarnação o tanto melhor quanto aqui chegaram. E nossos irmãos que nos acompanham através da internet, não dá importância também a essa movimentação, mas vamos colocar de uma maneira mais confortável, procurando refletir em torno do estudo que tivemos há pouco, fazendo as suas preces íntimas, sempre na certeza que receberemos aquilo que mais necessitamos. Vamos aguardar alguns minutos ainda, para que em breve façamos a prece e logo a seguir a nossa irmã Aline vai falar, nos trazer o comentário do Evangelho no capítulo 27, Pedis e obtereis. Temos sempre a certeza que Deus nos ampara, nos conforta, mas também devemos fazer a nossa parte, como disse a leitura. Não basta só o arrependimento, é preciso também a reparação. Que Ele possa sempre nos inspirar e que possamos estar atentos à intuição e inspiração dada pelos nossos guias espirituais para que possamos trilhar com mais firmeza, com mais segurança. Vamos então à prece. Senhor Jesus, recorremos uma vez mais ao Teu coração generoso, que através dos nossos guias espirituais sabem das nossas necessidades, o que mais precisamos, Senhor. Mas não podemos deixar de Te agradecer por esse momento, que também nos leva à reflexão, nos leva ao maior contato com a lei de Deus, esse Pai querido e amado. Por isso, Senhor, envolva a nossa irmã Aline, para que ela possa ser inspirada pelos seus guias e que o estudo e as reflexões possam sair de uma maneira que todos nós possamos entender. Abençoa, Senhor, a hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus, que estejamos receptivos ao bem que nos é direcionado nesse momento. Envolvidos em amor, reflitamos. O Evangelho da noite de hoje vem nos falar a respeito da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é um ato de amor. Será que deixamos de nos amar simplesmente porque mudamos de domicílio espiritual? Será que não temos saudades das pessoas com as quais convivemos? Será que aqueles que estão no plano espiritual não sentem tanta saudade de nós como nós sentimos deles? Então é esse pensamento que precisamos ter. A prece pelos mortos, porque em alguns círculos de pensamentos acredita-se que não adianta orar pelos mortos, porque só há mortos segundo a carne, claro, porque só existem duas possibilidades para eles, que é a salvação ou a condenação absoluta. Mas será que seria cristão a uma pessoa que, por exemplo, foi condenada a uma prisão perpétua? Seria cristão não endereçarmos a ela um carinho, um cuidado, um pensamento? Mesmo que ela estivesse bem, será que não poderíamos ainda endereçar-lhes o nosso amor? E essa prece, meus irmãos, chega a todos os corações como um grande bálsamo. Que felicidade podermos despertar no plano espiritual como o sentimento de uma prece que chega e envolve-nos em luz, em pensamentos que vão nos auxiliar a continuar a nossa caminhada, nos trazendo iluminação, nos trazendo esperança, nos auxiliando ao arrependimento e ao redirecionamento no caminho do bem.
Da mesma forma, para os espíritos sofredores, que acalento numa oração! Quanto bem pode chegar e fortalecer uma alma que necessita nesse momento de amparo, não de crítica, não de julgamento, mas de fortalecimento, para que possa se recuperar do equívoco, ter um novo direcionamento em sua encarnação e daí recomeçar. Porque o sofrimento ele dura apenas o tempo que a alma leva para retornar ao caminho do bem. E o quanto uma prece nesse momento pode auxiliar. É aquele bafejo, é aquele sentimento de estarmos envolvidos pelas pessoas quem amamos. É o sentimento de estar seguro. Então, é claro que durante uma prece, nós também somos vistos, assim como aqueles a quem endereçamos o pensamento. Os dois lados percebem a influência do bem, o sentimento de amor, que vem do Mestre Jesus, que a todos nós envolve, consola e ampara. É essa lei que nos une, irmãos em Cristo, lei de amor. Então, como os seguidores do Cristo, que nos declaramos já, é um ato de caridade, é um ato de fraternidade, envolvermos a todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, amigos ou às vezes adversários por um certo tempo, em vibrações de amor, em vibrações de paz. Então, sempre que pudermos, orarmos por aqueles que já mudaram de domicílio espiritual, porque com certeza, na hora em que emitirmos um pensamento de amor, endereçados a eles, eles perceberão, se alegrarão e terão forças renovadas para seguir adiante, mais determinados em compreender essa lei que é de amor, de justiça e de caridade. Não podemos eliminar infrações, não podemos eliminar as penas. Toda infração à lei de Deus exige reparação. Mas podemos fortalecer, podemos dar o amparo para que essa alma um dia possa, como todos nós, recomeçar. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus, Senhor, ao que te damos nesse momento. E te pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso ideal em crescer, em estudar, em refletir em torno da doutrina espírita, em torno do teu Evangelho. Obrigado, Jesus, por ser nosso modelo e guia, por se dedicar a cada instante a nós, aos nossos guias, os nossos benfeitores. Muito obrigado. E te pedimos, Pai querido, em teu nome, em nome do Mestre, que envolva o nosso planeta, envolva o nosso Brasil e todas as nações que compõem esse mundo. Que possamos levar daqui aos nossos lares, nossos pontos de origem, essas vibrações de paz, de harmonia e de felicidade. E em teu nome, Jesus, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meu irmão, boa noite, bom retorno aos seus lares e uma boa semana.